Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de deixar um versículo e um estudo que o Senhor colocou ao meu coração. Esse estudo está localizado no livro de Atos e eu vou fazer menção do versículo 16 de Atos, do capítulo 27 ao 31, que ele vai nos falar acerca da conversão de um carcereiro, que fala assim: e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O 29, e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. O 30, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu te faça para ser salvo? 31, e ele lhe disse: crê somente no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Aqui eu vejo, na conversão desse carcereiro, Deus agindo de duas maneiras. A história ela vai nos falar assim: há duas coisas que devemos ver na história da conversão do carcereiro. No capítulo de Atos 16, do 16 ao 40, ele vai falar, primeiro, que a gente tem que ver o método de Deus e depois precisamos ver a salvação de Deus. O método de Deus para alcançar uma alma perdida deve nos maravilhar. Vou ler um pouquinho do estudo, tá, irmãos? Depois eu vou falando. Paulo e Silas estavam em viagem para pregar o evangelho no coração do mundo romano. De Trode, eles tiveram uma visão de um homem da Macedônia, chamando-os para virem auxiliá-los. Na sua chegada a Filipos, a principal cidade da Macedônia, eles encontraram somente um grupo de mulheres que estavam ali orando. Não havia sinagoga de judeus. E até onde percebemos, nenhum homem era temente a Deus naquele lugar. De fato, não foi senão enquanto Paulo e Silas foram espancados com varas e metidos na prisão, que os próprios homens que os mantinham cruelmente presos em troncos e correntes se converteram ao Senhor. Aqui vai falar de duas maneiras. Há duas coisas que devemos ver no método de Deus, como Deus age na nossa vida. Deus repetidamente abriu as portas do Evangelho para pessoas improváveis. Muito frequentemente estamos esperando que os judeus sejam salvos, quando é o pecador que necessita mais do médico. Paulo e Silas estavam cumprindo a ordem de Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Essa passagem a gente vai encontrar no livro de Marcos 16:15, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Esse versículo eu creio que todos os irmãos conhecem muito bem. Fosse o César em Roma, um rabi judeu ou um carcereiro em Filipos, todos eles mereciam ouvir o evangelho da pregação. Quantos de nós teria visto uma tal oportunidade em circunstâncias semelhantes? Ou seja, independente, irmãos, quando ele fala aqui as maneiras improváveis de Deus salvar as pessoas, que todos merecem ouvir o evangelho de Cristo. E Paulo e Silas, eles estavam cumprindo o ide do Senhor. Então, através desse sonho que eles tiveram, com esse homem na Macedônia pedindo socorro, eles se dirigiram até lá. E quando eles chegaram lá, eles viram que não tinha essa pessoa. Eles encontraram quem? Essas mulheres que estavam à beira do caminho. Agora vamos ver que aqui ele vai nos fazer uma pergunta. Fala assim: quantos de nós teria visto uma tal oportunidade em circunstâncias semelhantes? Por quê? Porque ali eles foram ao encontro de uma pessoa, só que quando chegou lá, o que eles fizeram? Eles começaram a pregar a palavra do Senhor Jesus, eles começaram a falar do amor de Deus, e por causa disso eles foram o quê? Eles foram espancados e foram presos. Aqui agora a gente vai falar o quê? Sobre o método de Deus é visto como uma atitude. No caso, para nós servos. Depois de serem espancados e amarrados, Paulo e Silas poderiam estar justamente resmungando contra a injustiça de sua condição. Mas, em vez disso, sua resposta foi o quê? Cantar e orar.
quando eles estavam lá na prisão. E não só isso, eles não fizeram só isso. Eles cantaram em alta voz, eles começaram a adorar em alta voz para que todos os presos vissem eles, mesmo eles lá amarrados, eles machucados, eles poderiam estar resmungando, reclamando, falando assim, eu vim aqui atrás de uma pessoa e cheguei aqui, não... me machucaram. Não, eles não fizeram isso. Em nenhum momento eles reclamaram daquela situação que eles estavam passando. Pelo contrário, eles usaram aquela situação para adorar mais ainda o nome do Senhor Jesus. E aqui esse estudo ele vai falar assim, Paulo mais tarde se chamaria um prisioneiro de Cristo. Os romanos não tinham amarrado, ele era um prisioneiro de Jesus. Somente com a atitude o mundo será conquistado para Cristo. O que ele está falando? Quando Paulo ele se converte ao Senhor Jesus, essa passagem de Paulo, os irmãos conhecem a história, quando Paulo ele estava indo até a sinagoga e perseguindo os crentes, perseguindo o povo de Deus, né? Todos conhecem Paulo como Saulo, que o nome dele foi mudado, né? Porque ele tinha dupla cidadania, ele era romano também. Então, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus ali o cega e deixa ele ali por 3 dias, ele começa a orar, a jejuar, e ali depois, né, é colocado, feito a imposição de mãos nos olhos dele, Paulo volta a enxergar, e ali Jesus dá uma graça muito grande na vida dele e começa a usar ele para pregar o evangelho, né, através daquela conversão, porque Paulo, ele não conhecia, ele estava cego, apesar dele ser um homem muito inteligente. Ele era doutor nas leis e conhecia muito a palavra, só que ele não conhecia o mais importante. Ele não conhecia o Senhor Jesus. Então, nós vamos ver aqui que a partir daquele momento que aquela graça é derramada sobre a vida de Paulo, começou uma nova história na vida dele. Ele sai por aí pregando o evangelho, ele vai abrir mão das regalias, de tudo que ele tinha, porque ele sai, ele não mede esforços para pregar a palavra de Deus. E muitos lugares que ele ia, ele poderia usar do poder, da graça de Deus em benefício dele para ter regalias, mas ele não fez isso. Ele trabalhava, ele pregava a palavra de Deus somente com as condições que eram fornecidas a eles. Em nenhum momento ele reclamava. Nós vamos falar assim, aqui que agora Deus ele vai agir de outra maneira. Há 3 frases que nós devemos considerar nesse estudo. Vai falar assim, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa passagem, quando ele fala assim, que devo fazer para ser salvo? No versículo de Atos 31, quem faz essa pergunta? O carcereiro. Ele chega aos missionários, a Paulo e Silas, e pergunta, senhores, o que eu faço para eu ser salvo? Por quê? Porque naquele momento que a prisão é abalada, todas as celas foram abertas. Então, o que ele faz? Ele entra em desespero, o carcereiro ele entra em desespero. Por quê? Porque pela lei romana, um prisioneiro, quando ele era perdido, a pessoa que era responsável por cuidar do prisioneiro, ela receberia a mesma punição que o prisioneiro, se ele a perdesse. Então, o carcereiro, ele entrou em desespero. Ele falou, vão chegar os guardas aqui, vão me matar, porque eu perdi todos os prisioneiros, o que eu vou fazer? Então, é melhor eu tirar a minha vida. E nesse momento, quando ele pega a espada, porque a Bíblia vai falar que ele pegou a espada para tentar se matar, porque ele pensou assim, quando eles chegarem aqui eu já vou estar morto. E nesse momento é a hora que Paulo vai agir na vida do carcereiro. Ele impede que ele faça isso. Quando o versículo vai falar assim, no versículo de Atos 31, quando ele fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo. Aqui, a Bíblia está nos falando, o que a gente precisa destacar nesse estudo, que é um mandamento chamado de compromisso. Então, Paulo ele está chamando o carcereiro para quê? Para fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Através do quê? Da fé. Porque crer, ele vai usar o quê? A fé. Compromisso e fé. Crê somente e serás batizado tu e a tua casa. Então, Paulo está chamando para ele fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Isso é um quê? Um mandamento da lei de Deus. Paulo está dizendo ao carcereiro que a sua salvação depende
de sua completa confiança em Cristo, como mestre de sua vida. Isso, irmãos, é quando nós aceitamos Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente cria um compromisso com Ele. Então a gente está falando, Senhor, eu estou abrindo o meu coração para o Senhor mudar a minha vida, fazer uma transformação. Aqui essa passagem vai falar assim, ó, enquanto este passo não for dado, nada mais importa. Então, irmão, se você quer mudança de vida, você tem que querer. A partir do momento que você fala sim para Jesus, Jesus ele vai começar a trabalhar na sua vida. Aqui esse estudo ele vai falar assim, ó, alguns dias que o Paulo exigiu do carcereiro foi a declaração verbal de sua crença em Jesus. Quem quer que tivesse lido o livro de Atos até este ponto saberia que isso não é verdade. Nenhuma conversão envolveu uma simples confissão de Jesus como Senhor. De fato, quando o Senhor estava na terra, demônios repetidamente confessaram-no como Filho de Deus. Contudo, demônios não são salvos. Essa passagem está em Tiago, tá? No versículo 2:19, vai falar acerca disso. E mais, lendo Atos 16, do 32 ao 34, ficamos sabendo que Paulo não disse somente, crê no Senhor Jesus. Ele continuou falando da palavra do Senhor Jesus naquela mesma noite. E o carcereiro e toda a sua família foram batizados. O que essa passagem está falando pra gente? Na hora que o Paulo, que a prisão ela foi abalada, que os alicerces da prisão foi abalada, ele poderia ter usado aquele momento e ter fugido e ter deixado o carcereiro se matar. Não, mas o que ele fez? Ele continuou falando do amor de Deus, ele continuou falando do evangelho de Cristo, continuou falando da palavra de Cristo. E aquela palavra ela foi entrando no coração dele. Então, quando a Bíblia fala crer somente, ele não está falando eu vou salvar toda a sua família. Não, ele está falando assim, através da sua crença, através de você acreditar a palavra do Senhor, você deixando o evangelho de Cristo entrar no seu coração, você vai ser salvo. E foi isso que aconteceu. Ele foi salvo, por quê? Porque ele deixou a palavra de Deus entrar. Porque quem faz a mudança na nossa vida, irmão, é o Espírito Santo. Então, quando você aceita Jesus, quando você começa a ouvir o evangelho de Cristo, aquela palavra ela vai entrando e ela vai nos moldando e Jesus vai arrancando tudo que não é dele. E ele vai fazendo uma mudança na nossa vida. Então, isso exige o quê? Fé. Então, você precisa acreditar. Quando ele fala crer somente, ele está falando assim, ó, acredite na palavra de Cristo, no evangelho de Cristo, no mandamento de Cristo. E se você seguir ele, você vai ser salvo. Vou continuar lendo aqui para os irmãos. Ele continuou falando da palavra do Senhor e naquela mesma noite o carcereiro e toda a sua família foram batizados. Há somente uma conclusão que pode ser tirada daquela declaração. Dizer a uma pessoa que creia no Senhor é então ensinar-lhe a palavra de Deus, que é o que eu falei para os irmãos agora. Inclui ensinar-lhes a ser batizado. Se o batismo não é uma parte importante da salvação, então por que eles foram batizados? Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, ele está fazendo uma pergunta para a gente. De fato, afinal, por que foram batizados? Manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, o Espírito Santo de Deus comoveu eles, ficaram tão alegres, tão felizes, que naquele momento aquela alegria do Espírito Santo foi tão forte que fez com que eles fossem batizados. Agora, observe isso cuidadosamente. Paulo disse ao carcereiro para crer. Paulo, então, ensinou-lhe a palavra do Senhor, porque ele continuou naquela mesma noite falando do evangelho de Cristo, resultando no batismo do carcereiro e toda a sua casa. E ele, então, regozijou-se, tendo crido, porém não se regozijou